Pessoal, hoje eu vou falar sobre rebalem, que eu sei que tem muita gente aí que está iniciando, tá levando um pau danado para fazer um rebalem, né? Então eu vou estar dando umas dicas aqui que é essencial para que você faça um rebalem e dê certo. Eu quando eu fiz rebalem a primeira vez foi horrível, cara. Eu praticamente quase desistia de fazer rebalem, né? Eu não fiz da forma correta e isso fez com que eu me irritasse e quase desistia de fazer rebalem, né? Eu ia ser um técnico trocador de tela justamente porque eu achava que não era para mim fazer rebalem, né? Com certeza tem muita gente aí que está fazendo rebalem e já está se irritando, não está conseguindo fazer, já deixou os extensos para o lado, né? Ontem eu gravei um vídeo, postei hoje de manhã falando sobre extenso e agora eu vou estar dando as dicas de rebalem para vocês. Então, eu gravei um vídeo passo a passo de como fazer um rebalem. Só que esse vídeo está editado e talvez você não consiga compreender quanto está a temperatura do ferro de solda que eu utilizo, né, na hora que eu vou fazer a limpeza do CI, qual é a pasta de solda que eu utilizo, qual é a melhor, né, como é que você vai colocar o CI, né, na hora que você colocar o stencil. Então eu vou estar dando as dicas aqui, que essas dicas são primordiais, né, são essenciais para que você não erre na hora de você fazer o rebalem. Então já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso você for novo por aqui, para que você não perca nenhum conteúdo, ative as notificações e se houver alguma dúvida, fala aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, ou então vai lá no Instagram, segue a gente por lá também que a gente responde também pelo Instagram. Então galera, a primeira coisa que a gente deve entender quando a gente for fazer um rebalem é que se a temperatura da estação de retrabalho não estiver regulada, né, não estiver calibrada para a temperatura correta que um stencil ele suporta, você não vai conseguir fazer o rebalem. Por quê? Porque o stencil ele vai empenar por conta da temperatura e ele vai subir em cima do CI e vai esborrar a pasta de solda, né, embaixo, vai borrar tudo. E aí você vai ficar irritado, né, por conta disso. Então a primeira coisa que você deve calibrar a sua estação de retrabalho. Para você calibrar a sua estação de retrabalho, você precisa colocar ela em 300 graus, não mais do que isso. Pode botar também 250 graus, dependendo da sua estação de retrabalho. É muito bom conhecer a estação de retrabalho também, isso importa muito, porque eu posso estar utilizando aqui uma estação de retrabalho que possa estar dando uma temperatura maior do que a sua, ou a sua está dando uma temperatura maior do que a minha. Então é sempre bom você estar regulando com o um multímetro que mede temperatura para você saber se realmente ela está bem calibrada, beleza? Então a primeira coisa é calibrar as ferramentas de temperatura, tanto ferro de solda quanto a estação de retrabalho. O ferro de solda, pessoal, na hora que eu vou fazer a limpeza, eu utilizo o ferro de solda em 380 graus. Se você botar uma temperatura abaixo disso, pode ser que na hora que você for limpar, dependendo do ferro de solda, claro, né? Eu trabalho ainda com o da Yashun. Se você trabalha com ferro T12 ou se você trabalha com JBC, não sei qual é o seu ferro, se você utiliza, então é bom você também saber a temperatura ali que o seu ferro trabalha de forma precisa, né? A minha aqui eu calibro em 380 graus, então dá para fazer tranquilamente. Se eu botar menos do que 380 graus, na hora que eu for fazer a limpeza do CI, ele pode agarrar na solda e pode arrancar o pad do CI. Então eu utilizo 380 graus, tá muito bom para mim. Pelo menos utilizo há bastante tempo, não dá problema nenhum nisso. Existem alguns tipos de pasta de solda, né, que você pode estar utilizando para rebalem. Se você utilizar, por exemplo, essa daqui da Yashun, que ela é 138 graus, ela é praticamente de baixa fusão. Qualquer temperatura que você der aqui, a pasta ela vai derreter. Então, ela tem muito fluxo. Por conta disso, ela é um pouco complicada para você utilizar, você sendo iniciante. E também não recomendo essa pasta, porque se for próximo ao processador, o processador esquentar, pode vir da solda fria também. Então, você pode estar utilizando outras pastas de solda, né? Eu estou usando essa daqui para fazer um teste, né? Muita gente falou dessa daqui, então eu comprei duas dessas aqui, né? Só que eu preciso comprar uma com a temperatura de fusão mais alta. Justamente por conta disso, né? Porque pode derreter a solda na hora que o aparelho ligar, por conta da temperatura. Tem alguns aparelhos, quando ele liga, ele aquece bastante. Então ele pode fazer com que um pad de solda ele derreta, né? E quando ele esfriar a solda, ele pode rachar. Então pode dar solda fria. Então assim, eu indico para você comprar uma pasta de solda com um ponto de fusão
a partir de 180 graus, né? Que aí fica melhor aí para você fazer. E claro, quanto maior o ponto de fusão da pasta de solda, ela vai ter menos fluxo. Se você compra uma pasta de solda que ela tem muito fluxo, na hora que você for fazer o rebaling, o fluxo ele vai esborrar para fora do stencil, então vai complicar mais ainda na hora de você fazer o rebaling. Se caso você nunca usou nenhuma pasta de solda, eu indico você utilizar uma pasta de solda da Mechanic. Procure pasta de solda originais, pessoal, porque tem muita pasta de solda por aí que não é original, e isso pode complicar mais ainda na hora de você fazer o rebaling, porque vem com muito fluxo, ela não entra em estado de fusão rapidamente. Então perceba isso aí. E se caso você pegar uma pasta de solda que ela tem uma boa qualidade, só que ela tem muito fluxo, o correto é você pegar papel toalha, colocar um pouco no papel toalha, né, um pouco da pasta e enxugar a solda em pasta. Quando você enxuga a pasta de solda, né, a solda em pasta com o papel toalha ele vai chupar, né, o fluxo só a pasta em solda. Então isso vai facilitar mais na hora de você fazer o rebaling, porque o fluxo ele não vai borbulhar. Então se você está tendo dificuldade nisso aí, na hora que você vai fazer o rebaling, ver aquele negócio borbulhando, se espalhando todo pelo CI, é justamente por conta disso. A solda em pasta que você está utilizando, ela não tem uma boa qualidade para fazer rebaling, né? E por conta de você não ter muita experiência na hora de você realizar um rebaling, você vai colocar o canhão em cima do stencil, provavelmente com a temperatura acima da temperatura permitida, né, que o stencil não venha empenar, e vai fazer com que o fluxo esborre, o stencil inche e a solda em pasta ela espalhe por baixo do CI, né? Então vai virar aquela bagaceira ali. Com certeza você vai se irritar como eu me irritei no início. Uma outra coisa, pessoal, que você precisa saber também é se você está fazendo um procedimento rebaling, está ficando tudo ok, só que na hora que você vai colocar o CI na placa, você está errando, o CI está saindo do lugar, né? Você não consegue segurar o CI com uma pinça, né? Ou então você bota o CI lá sozinho, vai aquecer e o CI começa a patinar, né, no fluxo. O problema está sendo o fluxo que você está colocando demais. Quando você for repor o CI novamente na placa, coloque um pouquinho de nada de fluxo. O vídeo que eu fiz aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai ver a quantidade de fluxo que eu coloco. Se você colocar mais do que isso, quando o fluxo derreter, o CI vai patinar em cima dele. Então você tem que ter cuidado aí na hora que você for colocar o fluxo para repor novamente o CI. Outra coisa também, pessoal, quando você for fazer a limpeza na placa, quando você remover o CI, né, que você não vai utilizar, ou você vai tirar o CI para fazer um rebaling, né, para recolocar de novo, quando você for fazer a limpeza tanto no CI quanto na placa, você coloca um pouco de solda na malha desoldadora. Coloca um pouco de fluxo e coloca também um pouco de solda. Por quê? Porque quando você colocar o ferro de solda em cima da malha desoldadora, o fluxo e a solda que já está ali, né, na malha vai derreter e você vai conseguir deslizar por cima da placa, fazendo toda a limpeza, tanto na placa como também no CI. Se você ver agora no vídeo que eu vou colocar aqui daqui a pouco, você vai ver como eu fiz essa limpeza. Então observe o vídeo passo a passo, como foi que eu fiz a limpeza. Está um pouco rápido o vídeo porque foi editado, mas espero que vocês entendam. Se caso você tiver alguma dúvida ainda, né, relacionado a esse assunto, você pode estar nos procurando no Instagram, ou também você pode estar deixando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Beleza, galera? Um abraço a todos aí e assiste aí o vídeo até o final, beleza?